Meu pai foi prefeito de 1988 a 1992. Eu devia ter de 13 a 15 anos desse período aí, então não vou lembrar de muita coisa. Vou conseguir falar para vocês de algumas obras que eles fizeram à época, que estão aí até hoje, né, que são relevantes. E para aquela época, então, nem se fale, né, porque muita coisa, o asfalto naquela época era uma coisa absurda, né, e difícil de conseguir. Então eu posso falar para você do prolongamento da Carlos Pratzek, ali do batalhão até o aeroporto, que não era um asfalto, era terra, né? E naquela época eles conseguiram esse asfalto, que é uma distância enorme, não sei nem quantos quilômetros que dá. Enfim, hoje as pessoas correm lá, então aquilo era pura terra, né? E já aproveitando que eu estou falando de lá também, que foi marcante o trevo de acesso, o segundo trevo de acesso para quem vem de Epitácio, ali na P2, também foi uma conquista deles junto ao governo do estado, que naquela época era muito difícil conseguir, né? Um trevo enorme, enfim, um valor altíssimo, tiveram que interditar a estrada naquela época, enfim. São duas obras muito relevantes que estão aí até hoje. A instalação do 42º Batalhão de Polícia Militar também, foi na época deles, conseguiram junto ao governo do estado instalar esse batalhão aqui em Venceslau, que hoje também tem BAEP e tem mais uma série de coisas que naquela época também, e para Venceslau foi incrível, porque até hoje a segurança reforça a segurança não só da região como de Venceslau, é um polo. E também eu me lembro muito bem naquela época, minha mãe, a Lucy, como primeira-dama, era a secretária de assistência social, era aqui, ficava à frente da assistência social à época, e um projeto que ficou muito, que foi um sucesso e é falado até hoje, lembrado até hoje, inclusive com uma placa, com um memorial lá, em homenagem a ela. Eles tinham um projeto na creche Tia Carmen, lá na PIM, né, hoje é PIM, e lá, já naquela época, eles já faziam os cursos profissionalizantes para as crianças, para as meninas, para já sair com alguma profissão, para aprender, para sair da rua, né, enfim. Então, é uma coisa que ficou marcada e naquela época a sociedade, as empresas sempre ajudavam com muito empenho. Eu lembro da Giancarli, a antiga Giancarli, que ajudava com os uniformes, etc. Então, assim, é um negócio que ficou marcado, não só na minha memória, mas também para quem passou por lá e para quem lembra daquela época. Outra obra que também todo mundo vai saber do que eu estou falando, a Five, antigamente era toda de terra batida, né? Muita gente não vai lembrar, eu lembro ainda um pouco. Eles conseguiram calçar a Five e montar inclusive aquele palco que hoje está lá. Alguns quiosques que eram de madeira, que estavam caindo, eles reformaram e transformaram tudo aquilo muito mais moderno, né? Era terra batida. Eu me lembro também que ele foi feito um primeiro grande rodeio, que trouxe o Asa Branca, que ficou famoso no Brasil inteiro. Foi a primeira vez que ele veio a Venceslau, eu me lembro muito bem que foram eles que conseguiram trazer e já foi um sucesso. Eu me lembro muito bem que foi desapropriada aquela área ao lado da P2, e foi feito o horto florestal, que inclusive está abandonado, né? Tem alguns campos de futebol, etc., que a ideia era que fosse criado um balneário naquela época lá. Inclusive seria de ótima ideia, até para hoje, né? Que é um lugar meio que não foi tanto utilizado, mas ele fez com esse propósito e não conseguiu continuar em função do final do mandato, né? Na época, na administração dele, eles também conseguiram revolucionar o CPD, que é o Centro de Processamento de Dados da Prefeitura, né? Para quem não sabe, conseguiram criar um próprio sistema para gerir, né, através do computador. A prefeitura tinha um computador, eles compraram mais alguns computadores naquela época, que também era a idade da pedra, né, e conseguiram fazer um sistema que fosse gerido automaticamente, né, sendo que acho que a única coisa que ficou manual foi o recolhimento de ISS. Agora, conta de água, luz, IPTU, eram todas feitas via computador naquela época, né? Então, assim, um olhar para o futuro já naquela época, que é muito legal, né? Se a gente pensar em 88, né? Quanto tempo isso, eles já conseguiram instalar um sistema para gerir a parte de recolhimento de imposto, de água, etc. Acho que é bem importante. A gente acha que não, mas imagina hoje sem a internet. É a mesma coisa com o sistema deles, né? Uma coisa que eu me lembro, inclusive quando eu era vereador, né, consegui os títulos para essa área,
naquela época ele deu mais de 100 lotes, muito mais de 100 lotes, eu não lembro o número exato, do Antônio da Fonseca Pereira, ele doou, né, através de sorteio, para as pessoas inscritas lá, enfim, que faziam jus. Então foi doado para as pessoas essa área. Hoje muita gente mora lá, hoje já tem suas casas, enfim, é um bairro gigantesco, né? E naquela época, hoje o CDHU faz isso, enfim, você paga o terreno. Não, você não pagou nada pelo terreno, foi dado naquela época. É um negócio que hoje você nunca mais vai ver, né? A prefeitura dá um terreno de graça, né, para o cidadão, desde que cumpra os requisitos, enfim. Mas eles deram para a pessoa o terreno. Toma, o terreno está aqui, vai lá e constrói sua casa. Não pagou nada. Então, assim, um puta de um negócio que, assim, acho que eu nunca vi isso na minha vida, pelo menos aqui na região, e nunca mais vou ver. Eu duvido muito que alguém faça isso. Então, puta de um negócio assim, que isso aí ficou marcado para mim. E quando eu fui vereador, a gente batalhou durante muito tempo para poder conseguir os títulos para essas pessoas poderem garantir seus direitos hereditários e conseguir financiar também pela Caixa, porque não tinha o título, não tinha a escritura, né? Então, foi um puta de um negócio que não só ele fez um bem para a cidade, e uma promessa que eu fiz para ele, é muito engraçado isso aí, bem lembrado. A única promessa que eu fiz para ele é que eu iria regularizar esses títulos. E deu. Então, assim, a única coisa que ele falou, quando eu me elegi vereador, de primeiro mandato em 2009, foi que realmente eu desse uma atenção especial para esse bairro e que conseguisse lutar para conseguir os títulos para as pessoas, porque, cara, você construiu lá, aí você morreu, você não tem o título, os herdeiros, você quer financiar pela Caixa, você precisa da escritura, e eles não tinham. E a gente, foi uma batalha, sei lá, dos 6 anos, sabe? E eu acho que ele não chegou a ver. Eu tenho até uma foto entregando um título, até foi muito bacana. Quando foi a primeira leva de título. Ainda faltam alguns títulos lá, porque as pessoas não levaram alguns documentos, mas a maioria foi feito. E tem uma foto eu entregando para um casalzinho de senhor e uma senhora, e ele já tinha falecido. Visitei muito tempo lá na época de vereador também a quadra da SECAP, ele que construiu, ele não, na administração dele que foi construída. A cobertura ali do Dagão também foi na administração dele, né? A ampliação da arquibancada do ginásio municipal, se não me engano, era para 2.000 pessoas, passou para 5.000, e mais uma série de outras coisas que foram feitas lá, não sei se foi a cobertura também, foram todas da época da administração dele, né? Então, acho que tem muita coisa, muita história aí que ninguém sabe e não sabe quem fez, né? E tá aí ainda, servindo, né? O Dagão, todo mundo vai lá hoje jogar beach tênis. O quadro da SECAP serve lá para todos os bairros ali, Vila Nova, todo mundo, então foi na época dele. Tudo que é feito com amor, carinho. Eu não falei aqui quantos 1.000 metros de esgoto foram feitos, porque eu não consigo te apontar, os bairros são muitos, né? Então, se somar, são lá, na época, sei lá, mais de 20.000 metros de tubulação, pra época é muita coisa, assim como asfalto e pedra em alguns lugares, tem muita coisa disso que eu não consigo te apontar, mas faz parte da administração, né? Assim como as reformas que eu falei, mas isso aí eu acho que é uma coisa meio de coração, sabe? E que as pessoas, quando encontravam ele, ou quando me encontram, falam até hoje. Então, é um negócio que ficou muito marcado. Não só na época dele, mas passou para o meu coração, né? Tipo assim, eu preciso, enquanto eu não conseguir, eu não vou parar. Então, foi isso. Não falando de mim, mas já que eu estou falando em nome dele, eu gosto de política, né? Apesar de não ter mais mandato, né? Foram 3 mandatos, foi de 2009 a 2012. Né? Fui presidente de partido até ano passado, estou migrando para outro, enfim, a política está no meu sangue. E acredito, óbvio, que eu estou na política porque eu convivo com política desde que eu nasci, né? Ele foi vice-prefeito do Inocêncio, veio prefeito. E eu acho que o gosto que eu tenho, aliás, as pessoas são movidas por política, né? Quem não entende que não é movido por política, tem política em casa, tem política na escola, né? Política está em todo lugar. Então, assim, eu gosto de políticas públicas, óbvio, não só pelo gosto pessoal, mas 90% sob influência do que eu vi durante a minha vida na infância, né?
apesar de ter pouca idade, a gente acompanhava, né? E escutava as histórias e depois escuta até hoje, o que é o mais legal. O mais legal é eu escutar as pessoas mais velhas quando sabem que eu sou filho do Tufi, né? É muito gratificante, você não faz ideia, não tem dinheiro que pague, né? E é óbvio que a gente está nessa da política, né? Porque na época dele, dos outros prefeitos mais antigos, assim, 15 anos para trás, 20 anos para trás, a política eu acho que era muito mais clara, não sei se esse nome, ou raiz, né, era muito mais humanizada, né? Era a verdadeira política, que era muito legal, né? As coisas eram bem diferentes. Não que hoje seja ruim, não, era uma outra época. E eu acompanhei essa passagem, né, de política raiz para essa política mais de internet, né, talvez, enfim. Então, assim, o gosto que eu tenho, a herança que eu tenho, o legado que ele deixou, eu tento honrar, né? E não só na política, como na vida. Então, tenho certeza que estou na política porque o espelho foi ele, né? Minha mãe também, não preciso nem falar, minha mãe também era tão querida quanto ele. É muito engraçado isso aí. Porque quando fala dele, lembra dela na assistência social. Isso é muito importante falar. Então, vou continuar nessa aí até quando der.